após a correção com a sua perninha já toda direita. Exatamente. Isto é antes da depois correção. faz a tal correção. Pronto, mas estava... Ali está a perna já direita, exato, já é isto mesmo. O primeiro caso surgiu há cerca de 12 anos, porque até há 15 anos não havia tratamento farmacológico para a doença. Não havia nada que fizesse melhorar, foram tentados montes de produtos e não se conseguia nada. E quando apareceu este doente que vivia num leito gessado, isto era uma cama de gesso, porque não podia sair daí, fazia logo fraturas, e que andava de hospital em hospital sem solução, tivemos a sorte de encontrar numa busca na internet que tinha aparecido há pouco tempo, um colega que no Canadá estava a começar a utilizar um fármaco e com bons resultados. E a gente entrou em contato com ele, pedimos o protocolo que ele estava a usar e começámos a usar o produto que é o pamidronato, uma droga que já é antiga, que era utilizada para tratar a osteoporose na menopausa. Era uma das minhas questões. Como é que se distingue uma possível osteoporose numa osteogênese imperfeita? É difícil. Primeiro, a osteogênese imperfeita aparece na criança, não é? E geralmente, quando é diagnosticada, já tem o diagnóstico feito, enquanto que a osteoporose é mais frequente tardia. Na mulher adulta ou já na menopausa, portanto é tardia. No entanto, as crianças com osteogênese imperfeita, devido às fraturas contínuas que têm e à imobilização a que são sujeitas devido a essas fraturas, vêm a desenvolver também uma osteoporose associada à doença inicial, o que agrava muito, portanto, a qualidade de vida deles. Portanto, eles perdem toda a funcionalidade, toda a possibilidade de fazer o seu dia-a-dia, não só por causa da doença, mas também por causa da imobilidade. Portanto, é muito importante manter o movimento nestas crianças para elas manterem massa muscular e para os ossos guardarem o seu cálcio, não perderem o cálcio. Em termos alimentares, há alguns alimentos que sejam mais indicados, há algum regime alimentar que possa ser feito, que possa ajudar de alguma forma? O certo nestas crianças é o que é certo para todas as crianças. Elas devem ter uma alimentação variada e uma alimentação correta, principalmente baseada em vegetais, em frutas, tudo o que tenha vitaminas e que seja um suplemento de cálcio natural. Devem evitar as gorduras e os açúcares, porque quando estas crianças ganham peso, agravam muito a sua condição. Portanto, não devem engordar, devem manter um peso baixo para a sua idade e para a sua estrutura. Marisa, a Marisa há pouco dizia-nos que foi mais em pequenina, que teve as fraturas, que depois, entretanto, melhorou um bocadinho. Estando grávida e estando a bebê quase a caminho, vai ser uma mãe galinha, já será, com certeza, vai ser uma mãe mais cuidadosa, com alguns receios de possíveis quedas, não é? Provavelmente vou ser uma mãe um bocadinho mais protecionista. Claro que vou ter a preocupação em não sufocar a criança, não é? Porque ela tem que brincar e tem que ter a sua liberdade. Mas se calhar vou ter cuidados extras, sem dúvida que sim. Por exemplo, quando eles começam a gatinhar, quando começam a dar os primeiros passos, hoje em dia há até como que uns revestimentos almofadados para que o impacto não seja tão grande. Se calhar é uma boa solução, não é? Já pensou nisso? Já tive tempo de pensar nisso tudo. Já está precavida? É. Já tomou algumas medidas na sua casa, por exemplo? Já ando a fazer pesquisas onde é que eu consigo ou não encontrar esse tipo de material. E em casa, já vou falando com o meu marido, olha, se a menina estivesse cá, aquilo não podia estar ali, porque se calhar podia tropeçar. Os tapetes, se calhar, podia escorregar ali. Já vamos algumas fazendo mudanças que se calhar vão ter que fazer, não é? Já vamos tirando as nossas conclusões dos possíveis perigos que poderá haver quando ela tiver a aquisição da marcha. E, portanto, vai ser um percurso. Claro que sim. Maria do Céu, hoje é um dia também importante para a vossa associação. Aliás, várias iniciativas estão a acontecer, não só em Portugal, mas no mundo. Hoje é um dia muito importante, não só para a associação, como dizia, mas a nível mundial. Está a celebrar-se pela segunda vez no mundo, começou em 2010, o Dia Internacional da Osteogênese Imperfeita. Este dia
tem a designação internacional, é o dia de Wishbone Day, porque nos países de língua anglo-saxónica utiliza-se muito aquele mocinho em forma quase que de quilha que temos, que as aves que as aves que voam têm na sua fuga external. E é um ossinho que é utilizado para desejar sorte. É típico as pessoas tentarem pegar em cada uma na pontinha do osso, partir e ver qual delas fica com o lado inteiro, que tem a sorte de poder pedir um desejo. E, portanto, como a ideia do Dia Internacional é não só divulgar a doença, promover a sensibilização, mas ajudar-nos a todos que vivemos com estas dificuldades a acreditar que, de facto, é como o Dr. Nuno dizia há pouco, não é uma desgraça absoluta. Há que ter esperança, há que ser capaz de ultrapassar as dificuldades, há que celebrar a vida acima de tudo. E então esse é, no fundo, o símbolo do Dia Internacional. E eu li também alguns que há uma cor associada. É o amarelo. Há um pedido hoje feito, não é? Exatamente. A cor que representa o Dia Internacional é o amarelo e, portanto, nós dizemos que, de alguma forma, se tivermos um pouquinho de amarelo... E nós hoje somos não é um o caso exemplo. aqui em estúdio, porque não se pode... Exato, não e eu podíamos explico aos nossos trazer telespectadores, não somos um mau exemplo, nós só não podemos é vestir amarelo em estúdio por vicissitudes, são técnicas, coisas técnicas. Exatamente. Mas é usar amarelo, uma t-shirt amarela, uma florinha amarela no cabelo, um brinquinho amarelo, qualquer coisa que seja amarelo, ajuda-nos a perguntar a quem está à nossa volta: sabes porque é que eu estou de amarelo? Porque hoje é o Dia Internacional da Osteogénese Imperfeita. É importante divulgar. Exatamente. Nós queremos divulgar, queremos chamar a atenção da comunidade e da opinião pública, no fundo, para este problema, para esta doença, para as suas dificuldades, exatamente para tentar diminuir o estigma social que está associado, sobretudo às pessoas que têm as formas mais graves e maiores dificuldades de locomoção. É importante não esquecermos que temos estado a falar aqui um pouco das formas mais leves, mas há de facto pessoas, como algumas das imagens que foram mostradas há pouco, que têm formas muito marcadas, que as impedem praticamente quase de fazer uma vida ativa. E, portanto, o que queremos é ajudar a minimizar as limitações e os danos sociais, digamos assim. A Maria do Céu está ligada à área da saúde, não é esta, mas a outra, mas não veio parar a esta associação por acaso. Não. Aliás, eu aproveito para mandar um beijinho muito grande à Elsa, que esteve há pouco connosco ao telefone. Eu estou ligada à associação e ajudei, de certa forma, juntei com outra mãe e com outros amigos e criámos a associação, exatamente porque eu tenho uma filha também com uma forma leve de osteogénese imperfeita. Curiosamente, a Marta tem neste momento os mesmos 11 anos do Tiago. Eles conheceram-se em bebê, faziam os tratamentos de pamidornato em conjunto. Portanto, todos os 4 meses encontrávamos um fim de semana no hospital para fazer o tratamento e crescemos juntos. E isso é muito salutar, porque as crianças também crescem a perceber que não estão sozinhas, não estão isoladas neste problema e aprendem uns com os outros a tentar ultrapassar essas dificuldades. Mas, no fundo, o que nós, pais, sentimos quando começamos a deparar-nos com este problema é grande falta de informação. Não só informação dirigida aos pais, mas informação dos próprios profissionais de saúde. A Elsa dizia há pouco que foi preciso conseguir chegar a uma médica que pensou na doença e que a encaminhou para um local de referência. Muitos doentes no nosso país andam perdidos pelo país sem chegarem a estes centros que têm, como o Dr. Nuno dizia há pouco, que têm experiência em tratar estes doentes. A doença é rara, muito subdiagnosticada no nosso país e, portanto, muito pouca experiência. E foi isso que serviu de mote para nós, de facto, agruparmos os poucos que nos conhecíamos e tentar lutar por criar aqui uma dinâmica que permita começar a tirar um bocadinho da obscuridade do que é a doença dos ossos de vidro e trazê-la para a ribalta, estimular os profissionais de saúde a uma maior investigação e maiores capacidades diagnósticas e de tratamentos, estimular as autoridades para a necessidade emergente no nosso país, e isso tem estado muito em discussão nos últimos tempos, da criação do plano para as doenças raras e da criação dos centros de referência, porque as lacunas são
todas as que se possam imaginar, E todos os níveis. mas já há algum hospital mais preparado, algum centro mais preparado para receber doentes com osteogénese imperfeita? A Associação tem tentado perceber o panorama a nível nacional. Nós atualmente temos como referência 3 centros no nosso país. 2 centros pediátricos, que são o Hospital Dona Estefânia em Lisboa, o Hospital Pediátrico de Coimbra, os serviços de ortopedia pediátrica em ambos, e o centro que o Dr. Nuno Craveiro Lopes representa, que é o Serviço de Ortopedia do Hospital de Garcia de Horta. Obviamente que estamos a falar aqui de serviços de ortopedia, porque quando falamos na doença tendemos muito a falar de ortopedia, mas é preciso não esquecer que a doença tem obrigatoriamente que ter uma abordagem multidisciplinar. Os múltiplos sintomas de que o Dr. Craveiro Lopes falava há pouco envolvem muitas vezes ter que haver um seguimento por parte de outras especialidades médicas, nomeadamente otorrino, oftalmologia, a genética, por vezes a endocrinologia, as complicações respiratórias, quando as deformações da caixa torácica são marcadas, obviamente implicam um acompanhamento da função respiratória, e estes elos de ligação também têm grandes déficits no nosso país e não existem. E, portanto, nós vamos estar para a semana em congresso, vamos ter o primeiro congresso português de osteogénese imperfeita, e um dos objetivos principais é exatamente tentar permitir que os próprios especialistas das diversas áreas se conheçam uns aos outros, saibam quem são aqueles que têm experiência para... Exatamente. Muito bem, mais uma telespectadora em linha. Maria Madalena Oliveira tem 43 anos, é doméstica, liga-nos de Braga. Bom dia, Maria Madalena. Sim, bom dia. Só um momento. Sim, bom dia. Diga, Maria. É sim, eu tenho um problema de... há pouco tempo, eu sofro de depressão, há 5 anos, e agora, ultimamente, numa consulta de medicina interna, disseram-me que sofrer fibromialgia é que tem a ver com esse... Fibromialgia? Sim. Quer saber se tem alguma coisa a ver com a osteogénese imperfeita, é isso? Sim. Vamos tentar ajudá-la, Maria Madalena. Muito obrigada pelo seu contacto com este consultório. Bom dia. Bom dia. Doutor, podemos descansar esta paciente? Pode estar descansada, que não tem nada a ver com a osteogénese imperfeita. Portanto, fibromialgia é outra área. Exato, trata-se de uma doença reumática ao nível dos tecidos, pele e cobertura cutânea e a parte muscular, que não tem nada a ver com a parte óssea, portanto pode estar descansada, que não é. Relativamente à parte óssea, como ainda agora a Maria do Céu referia, há casos realmente mais graves, não são o da Marisa, graças a Deus, não são o da telespectadora que nos ligou, e esperamos que sejam mais raros ainda, mas esses casos mais graves podem fazer com que uma pessoa não consiga de todo ter um dia-a-dia normal, em que tenha que estar, por exemplo, numa cadeira de rodas permanentemente. A Marisa está hoje aqui numa cadeira de rodas porque está já muito pesada, como nos dizia, já são 8 meses, mas é exceção à regra. Normalmente, como educadora de infância, tem o seu dia-a-dia normal, não é? Tem. Pronto, a minha questão é precisamente esta. Há pessoas que podem ter que levar um dia-a-dia assim? Exato, há formas da doença que são realmente muito incapacitantes. Há doentes, principalmente do tipo 3 da doença, que têm mais de uma centena de fraturas durante a sua fase de crescimento e em que é necessário reforçar os ossos para evitar mais fraturas e para os endireitar, porque, como viram na imagem, os ossos tornam-se de tal maneira curvos que não permitem que a pessoa ande ou que faça a sua vida diária. Portanto, sob o ponto de vista ortopédico, portanto, tratamento cirúrgico, hoje em dia há dispositivos que permitem que a gente corrija a posição do osso e coloque uma espécie de uma vareta metálica no interior do osso para o reforçar, endireitar e permitir que realmente não haja mais fraturas. Apesar disso, estes doentes com formas graves ficam sempre bastante limitados, mas eles conseguem compensar tudo e mais alguma coisa. Temos doentes com forma graves que são estudantes universitários e fazem a sua vida. E ali também que acontece em muitos casos as crianças terem um QI fora do normal. Algumas das vezes, outras vezes são crianças completamente normais. Não é uma doença que possa ser catalogada ou que se possa dizer. São sempre crianças mais inteligentes ou...
São crianças com uma personalidade muito peculiar. Às vezes mais agitadas também, não é? Também, sim, psicologicamente mais agitadas. E o que é aqui um bocadinho um contrassenso, não é? Mas muito calmas, enfrentam todas as vicissitudes